Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros. Desejo a revolução para todos que correm atrás. Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros. Desejo a revolução para todos que correm atrás. Só quero paz, só quero paz, só quero paz, só quero paz. Pelo telefone chegou um salve, hoje é dia de revolução. Liga a Vila Operária, todos os cortiças, irmãs e os irmãos, naquelas ideias mais pra frente, juntando o passado e o presente. No São Rafael a chapa é quente e o nosso futuro eu quero mais. Gabriela Cerqueira, faço parte do grupo Rosas Periféricas e tô no grupo desde a fundação. Eu sou a Michelle Araújo, eu estou no Rosas desde a fundação, em 2008. Eu sou atriz e produtora do grupo. Bom, eu sou o Rogério Nascimento, sou ator, sou artista, né, do grupo Rosas Periféricas. Então eu sou a Mônica Soares, eu faço a parte de produção financeira e administrativa. Então eu fico com a parte mais burocrática. Bom, oi gente, eu sou o Paulo Reis, né? Dentro do Rosas eu atuo, né, como ator também, faço a produção. Quando a gente começou a fazer teatro, né, algumas pessoas fizeram juntos, eu, Michelle, Everton, que não tá mais no Rosas nesse momento, a gente ouvia do nosso diretor de teatro do curso que a gente tinha que se juntar. Eu acho que para chegar nesse processo de 10 anos foi isso. Lá em 2008, eu e a Gabi e o Paulo se juntamos e falamos, queremos fazer uma peça, né? A gente estava se formando na faculdade. E aí, então, a gente ficava nessa ideia. E aí, em 2009, eu, Michelle e Paulo nos juntamos, montamos Vênus de Aluguel. Então, a gente se uniu pelo espírito, pela alegria, por ser periféricos, e aí montamos o Vênus. O Vênus, então, que é o nosso primeiro espetáculo de 2009, nós três, eu, Gabriela e Michelle, recém-saído da faculdade, com vontade de fazer arte, né? E vamos formar grupos, como a forma em grupos, né? Então a gente montou o Vênus, o Vênus tinha muito a ver com a gente, né? Eu cheguei no Rosas, o Rosas já existia, já existiam pessoas que já trabalhavam dentro do Rosas. E, inclusive, já existiam espetáculos que eu não tinha participado, que eu não tinha assistido, que eu não conhecia. Eu conheci o Rosas, veio um anúncio no meu Facebook falando, artistas da região, a gente quer vocês aqui e tal. Eu falei, nossa, eu vou me inscrever. E eu lembro que eu cheguei com uma pastinha do meu portfólio para provar que eu era atriz. E aí eu me inscrevi para fazer parte da seleção da peça, que na época era o Lembranças do Quase Agora. Eu cheguei para fazer parte desse elenco, né? Eles estavam com o programa Vai, e aí eu entrei como artista moradora. Aí fiquei, não saí mais. Tô até hoje, eles estão achando, né, que eu ainda tô convidada. Fiquei até agora. 10 anos de Rosas, 10 anos do grupo de amigos que as pessoas não acreditavam que ia. Eu acho que o que mais marca no Rosas é a persistência e a vontade de querer fazer arte, estar presente aonde a gente está, na periferia que a gente está. Nesse primeiro ciclo, de 2009 até 2013, a gente fez 3 espetáculos adultos e um espetáculo infantil. Esses espetáculos adultos giravam em torno da mulher, que é o Vênus de Aluguel, A Mais Forte, que é do August Strindberg, Vênus de Aluguel é do Walner Danziger, e Fêmea, que é uma performance bolada pelos integrantes do Rosas. E finaliza esse ciclo com um espetáculo infantil que eu escrevi, Rádio Popular da Criança. O vento que sopra do mar cheira peixe podre. Isso. Cheira peixe podre! Aí a gente acessa um edital da periferia. Depois que a gente acessa o programa Vai, aí a gente consegue acessar um PROAC, que também era voltado para grupos iniciantes nesse período, que eram as primeiras obras.
E aí a gente começa a apresentar em casa de cultura, começa a apresentar num outro lugar, no Sesc e tal. E a gente já ouvia, né, sobre o fomento ao teatro, só que pra gente era algo muito, 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 muito distante. E o Fomento é o maior edital da cidade de São Paulo. Eu acredito que é o maior edital a nível de prefeituras no Brasil para teatro. Porque justamente eram as companhias de teatro de grupo que estavam há muitos e muitos anos que participavam de todas essas movimentações. E só que a gente sempre via, é muito longe isso. A gente nunca vai conseguir. E aí a gente foi assim, né? A gente falou, vamos enviar esse projeto para constar, para eles saberem que a gente existe. Essa foi a nossa ideia. Como se fosse uma avaliação de todos esses 10 anos, sabe? Como eu falei, a gente sempre sonha em ganhar um grande edital. E a gente nunca imaginou que a gente iria ganhar, justamente por isso. Por ter muitos grupos dentro da cidade de São Paulo, e justamente porque tem muitos grupos, porque tem essa possibilidade. Então a gente vamos enviar para eles saberem que o Rosas existe, mas isso não significa que a gente vai ganhar. A gente ganhou o Fomento quando a gente fez 10 anos, foi um grande presente. A gente, agora finalmente vamos poder revisitar toda a história do grupo e revisitar de uma maneira que a gente estivesse aqui no nosso bairro, no Parque São Rafael. Então, quando a gente recebeu a notícia, então pra gente foi assim, foi de muita vitória, né? É de falar, nossa, a gente lá atrás que a gente achou que nunca ia conseguir, então hoje a gente conseguiu. Desde pequena. Tive bronquite, sinusite, renite, mas da bronquite eu sarei com simpatia. Geralmente eu trabalho como recepcionista. Na última vez foi aqui, na petroquímica, sabe? Não, mas agora eu tô E aí a gente chegou aqui numa sexta-feira e falou, nossa, a gente tá ouvindo essa parada aí de Covid, tem vários lugares que já tá fechando. Mas será que isso vai rolar? A gente falou, aqui no Brasil não vai rolar nada disso, vamos seguir. Fechamos a agenda de 6 meses. De tudo que a gente ia fazer, porque o projeto é de 2 anos, então fechamos essa agenda de 6 meses. Mas, logo que a gente inicia o projeto, inicia também a pandemia. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Um sonho de ter um fomento, né? E aí ele chega e aí vem uma pandemia. Foi complexo, né? Foi um pouco difícil. A gente, inclusive, dentro do Rosas, a gente tinha feito uma reunião de planejamento, assim, do fomento. Ainda era presencial. E aí, a partir dessa primeira reunião que a gente teve, na mesma semana a gente já ficou sabendo que a gente ia entrar em lockdown. Isso foi para nós um grande desafio, porque o projeto era para ser realizado de maneira presencial e a gente teve que adaptar boa parte dele para que fosse realizado de maneira online. No primeiro momento a gente ficou desesperado, como que vai fazer isso? Precisou aprender, né? Se adequar para os meios online. Totalmente diferente, né? A gente fala que o audiovisual veio para ficar e o audiovisual foi o que a gente fez, né? Então toda a galera do teatro teve que se virar e usar o audiovisual como um recurso que é importantíssimo. Adoro o audiovisual, adoro tudo que a gente fez, assim. É óbvio que a gente é da presença, do calor, do contato, olho no olho. Por eu trabalhar muito com palhaçaria, eu gosto muito dessa relação com as pessoas, né? Dentro do espetáculo, de quebrar a quarta parede, de conversar realmente com as pessoas, de olhar no olho, fazer uma piada e ver o retorno das pessoas, mesmo não só delas rindo, mas delas falando também, interagindo dentro da cena. Isso, é continuar fazendo, né, o teatro, mas aprendendo esses meios online. Então, nessa fase, era o auge dessa pandemia, ensaio com máscara, né, álcool o tempo todo, né, o distanciamento. Isso era muito ruim. Tudo bem que a gente entendeu que também isso nos deu resistência, porque quando a gente tá com máscara, a gente vai, né, trabalhar outro tipo de respiração, mas era muito dificultoso isso. Por exemplo, a gente dançava a 130, 150 BPM, de máscara, e aí terminava a coreografia, tava todo mundo, tipo, bem ofegante, assim, mas a gente percebia que quando a gente ia fazer sem a máscara, quando a gente ia pra apresentação, que a gente fazia teste, que a gente também ficava mais tranquilo nesse sentido, a gente via também que a gente já tava com um condicionamento melhor, né, porque por estar sem a máscara, por ter... Pra gente, assim, foi muito fantástico, que a gente se cuidou tanto, se fechou tanto,
que ninguém, nesse período que a gente estava, tipo, sabe, a cada 3 semanas vamos filmar um espetáculo, a cada um mês a gente está filmando um espetáculo, ensaia, filma, ninguém contraiu o vírus, assim, de tamanho cuidado que a gente teve. Olha, vamos ficar cada um na sua casa, vamos só chegar aqui, vamos ficar o tempo todo, vamos fazer teste. Mas ainda assim, o teatro existindo. Não é como o teatro que a gente gosta, mas assim, a gente arrumou um jeito de fazer para câmera. Essa primeira parte do projeto, a gente estava com bastante receio, né? Meu nome é Priscila, sou artista. O primeiro momento foi quando eu fui convidada, enquanto palhaça, para realizar um trabalho dentro das redes do Rosas, porque a gente estava nesse momento pandêmico, então a gente sempre tem esse trabalho dentro do bairro com Rosas, que é convidar as pessoas para os espetáculos, que é trazer essas pessoas mais próximas. E aí, com a pandemia, como a gente não estava presencialmente, a gente migrou para as redes e aí começou a desenvolver um trabalho, uma pesquisa de como é atrair esse público virtual. E aí, no segundo momento, também pensando nessa questão do virtual, fui convidada para cuidar das redes do Rosas quanto social media. E aí eu fiquei muito feliz porque é um trabalho que eu ainda estou pesquisando, eu ainda estou estudando, e o Rosas me deu essa possibilidade de pesquisar, né, um espaço para colocar todas as ideias e todas as vontades e experimentando o que funciona e não funciona na internet. Porque com a pandemia, se tem uma coisa que eu aprendi é que a internet é uma ferramenta e enquanto artistas periféricos a gente tem que estudar essa ferramenta para saber, para além do público virtual, como é que a gente chega nesse público do bairro mesmo, do território. E sigo nessa pesquisa. Isso para nós foi muito difícil, porque a gente faz um teatro popular e principalmente um teatro de grupo, em que nós temos pouca relação com gravação, com câmera. Primeiro a gente teve que aprender um pouco mais sobre isso, né? Eu lembro que no começo eu procurei informações de filmagem para entender enquadramento, né? O plano mais longe, um plano mais perto. E eu era responsável por fazer essas transmissões, então também precisei aprender, né, que programas eu poderia usar, como que eu faria uma transmissão para o Facebook, para o YouTube. Mas com a pandemia não, como que a pessoa queria ver? Então, era meio um filme, era diferente, né? Foi legal vivenciar isso, fazer, né? Eu acho que é isso, não é teatro, né? É um outro meio de assistir, né? Que também não é um filme, também não é uma série, né? Mas não é o teatro no sentido da presença das pessoas, né? Dessa conexão entre a gente que está em cena e as pessoas que estão assistindo. Então, não era somente o teatro em si, mas era entender esse contexto todo, né? Então, aprender como usar uma ferramenta. Como gerir um projeto desse tamanho, como gerir uma equipe muito grande, porque a gente fez um projeto, colocou tudo que a gente queria, os sonhos e desejos. Então, tem sarau, tem oficina. Mas como a gente já tinha os espetáculos montados, para a gente ia ser uma dinâmica, desconstruir tudo. É um trabalho de apresentação do repertório, não de criação. Então, poder voltar os espetáculos foi diferente, porque teve que voltar gravando, né? E a pandemia foi difícil, porque a classe artística que mais sofreu, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque é fabuloso, assim, descobrir novas possibilidades do seu trabalho, novos públicos, né? A gente estava muito concentrado nessa questão aqui do São Rafael, e essa pandemia, acho que para todo mundo que trabalhou online, deu pernas para o trabalho, né? Dele andar para outros lugares. No momento em que a gente começa a apresentar online, pessoas de outras regiões que tinham dificuldade ou que não queriam vir até aqui, acessaram. Então, tinha gente até de outro país, gente de outros estados acessando o conteúdo, né? Se não tivesse tido essa experiência, a gente não teria tido esse contato. Eu fui pra praia. O bagulho foi louco, hein? Vai ver. A gente entrou na Jabiraca do meu tio e começou a descer a serra. Chegou lá embaixo, tinha uma enchente. Eu já fui ficando em choque, tá ligado? O meu tio esperando o busão passar, ele ficou atrás, foi descendo, a água foi subindo na perna da minha mãe, foi pegando no meu pé, eu fui ficando em choque. Mas aí, aqui não tem gente não, camarada! Aqui eu carrego o bolo limpo, cheirosinho. Eu acho que primeiro de tudo, como bons maloqueiros que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente precisa de estar com os companheiros, companheiras, a gente
Acho que a gente aprendeu a ser assim desde sempre, né? De estar em comunhão, de estar com uma galera. Né? Então, principalmente num contexto pandêmico, em que muitos grupos deixaram de existir, muitos grupos se viram desanimados, sem trabalhos, foi fundamental a gente ter esses grupos nas nossas redes, recebermos na nossa casa online e essas pessoas poderem ter trabalho. Né? Então, pra gente, todo projeto que a gente escreve, a gente sempre pensa nisso. Vamos chamar os grupos para participar, vamos receber, a gente vai lá. Então, foi nessa lógica e aí nós recebemos diversos grupos que puderam também apresentar. Né? Mas as pessoas que a gente chamou para estar com a gente conseguiram fazer isso de uma forma brilhante. Eu acho que, sei lá, teve uma sintonia muito grande, assim. Como é um projeto de 10 anos, a gente tentou trazer as formações que nós tivemos, pensando nas oficinas, ao longo dos nossos trabalhos também. E eu tive uma oportunidade de acompanhar a oficina de brincadeiras de rua com o Felipe Michelini. Foi muito maravilhoso, tinham quase 20 crianças que participavam da oficina e elas vinham de uma maneira frequente nos encontros, faziam brincadeiras, a gente tem registros lindos desse momento. Tá bom? Vai lá, Lígia, que fruta que tu acordou hoje? Hoje eu acordei uma melancia, porque hoje eu tô doce, porque isso não é raro, isso é raro, então hoje eu tô doce. Eu fui ministrante da oficina Brincadeiras de Rua. Quando o Rosas me convidou foi um desafio, porque a gente estava vivendo um momento de isolamento social total, as crianças não estavam indo para a escola, a gente não estava saindo de casa, e aí o grupo me convidou para estar junto nesse projeto, para pensar essa oficina de brincadeiras de rua online. Então cada encontro começava com uma pergunta tipo, que cor que você é hoje? Que animal que você acordou hoje? Como que você tá, né? Qual que é o seu sonho? Enfim, as crianças compartilhavam, foi muito emocionante. Luiz, vai lá, Luiz, que comida que você acordou hoje? Eu acordei um churrasquinho, acordei na brasa. Hoje eu acordei um morango. Por que você acordou um morango? Eu acordei com o nariz sangrando, morango vermelho. Fazer essa oficina foi a oportunidade de encontrar crianças de várias regiões do Brasil e até do mundo, porque teve uma menina que fez parte, que ela fez algumas aulas lá da Inglaterra, e foi incrível o processo de encontrar com essas crianças durante a oficina para transformar esse ambiente virtual numa grande rua, que é um lugar de encontro, né? Um encontro para brincar junto. Então, nas oficinas, a gente tem a Adriana, que deu formação pra gente, e depois deu formação para essas pessoas que se inscreveram nas oficinas. É muito legal poder retomar esse diálogo com ela, poder retomar essa conversa com ela, né, trazer ela de volta. A Adriana, ela já trabalhou com a gente em outro processo, que foi do Narrativas Submersas. Ela veio para nos ajudar na parte musical, ela é uma mestra de percussão, tá, maravilhosa. E aí ela também veio para dessa oficina para a comunidade, que aí era para jovens e adultos. É um surdo, você vai só marcar. Tum! Esse 2, 3, 4, tá na sua cabeça. Mas para você não se perder ali na roda, você marca no coro. Ele quase não vai aparecer essas notas, né? Essas notas que a gente fez aqui é só para a gente entender, mas tá aqui, sei lá. O tambor tá aqui do lado, aí vai ficar. Ele quase não vai aparecer essas outras. O que tem que aparecer é esse pum, que tá no pé. E também foi um desafio de ser online, né? Porque quando a gente pensou que ia ser presencial, então a gente tem alguns instrumentos musicais aqui, a Adriana ia trazer, as pessoas que têm instrumentos musicais também poderiam trazer. Mas como fazer isso de forma online, né? A Adriana tá na casa dela, as pessoas estão indo na casa dela e fazer uma oficina de percussão, mas foi bem gratificante o retorno que a gente teve das pessoas também, né? E a segunda oficina que eu acompanhei foi a oficina de História do Funk com a Renata Prado, e também foi muito legal. A gente tinha feito uma vivência com a Renata de um workshop com ela contando pra gente a história do funk. E nessa oficina, que se desdobrou em 8 encontros, então ela pôde esmiuçar bastante. E foi muito importante para quem quer conhecer não só da história do funk, mas entender por que a gente está trabalhando com essa linguagem, porque essa linguagem é importante para a periferia. Porque a gente falou, vamos falar sobre o teatro funk, mas a gente precisa também buscar a história, né? Como que é toda essa história, toda essa construção? Porque a gente sabia que a gente ia enfrentar
muitos comentários de forma negativa por a gente querer falar sobre o funk. Então a gente precisava criar base e estruturas de argumento para a gente conseguir falar com as pessoas, né? E não é os periféricos que vão nos questionar sobre por que vocês querem fazer teatro e colocar funk no meio. Não, mas é muitas pessoas da academia que vão questionar qual é essa estética que vocês estão querendo. Então, pra gente foi muito importante a gente ter esse estudo e essa oficina com ela. E aí, dentro do projeto, a gente trouxe a Renata para ela dar essa oficina também para as pessoas. E foi a oficina que mais bombou. E é engraçado que nesse curso da Renata de História do Funk, a gente teve muitas pessoas que faziam faculdade, que eram acadêmicos, que estavam atrás dessa informação e acharam aqui no São Rafael, na rede de um grupo do bairro, a formação assim que eles queriam. Então eu acho que o saldo das oficinas, mesmo que tenha acontecido de maneira online, foi super positivo, assim. A gente colheu muitos depoimentos gostosos, assim, do que as pessoas falaram, e eu acho que o principal, o pedido para que isso continue, né? Eu fiz como participante, né, a de escrita criativa com a Jo. E aí eu comecei essa pesquisa muito tentando entender como que, tentando entender a pedagogia da escrita criativa, como que as pessoas ensinam algo, né? Principalmente escrita, como que se ensina? Nós tivemos a oficina de construção de rimas com a Fanier e a oficina de passinho, que foi ministrada pelo Pablinho e Dedê. Sabe que aqui no bairro tem algumas minas de água? O meu filho mais velho, o Nelson, canalizou uma. Ele colocou aquele baldão azul, sabe, aquele grande, e a água fica corrente. E a gente usa essa água para tudo. Dá para usar para lavar louça, para lavar roupa, lavar o carro. Dá até para beber essa água. Né? Então, além das oficinas, teve também as rodas de conversa. O princípio assim, dessas rodas de conversa era a gente entender a fruição. Então, a gente chamou assim, 2 mulheres que são pessoas muito importantes para o nosso processo, né? A Marta Baião, né, que veio falar especificamente da mulher, ela é uma ativista feminista e que ela já nos orientou, ela é uma pessoa muito importante. Todos e todas, boa noite. Eu que me sinto bastante honrada de estar participando de uma roda onde vamos falar de um teatro, né, de uma possibilidade de teatro que traga para as pessoas a ideia de transformação. Eu sou essa artista, vocês são esses artistas que estamos aqui falando de um teatro e dessa possibilidade de transformação da sociedade. Aí teve com a Fernanda Rauch, que ela veio trabalhar com a gente por meio do Paulo, que o Paulo trabalhou um tempo numa companhia que ela fazia parte, ela veio trabalhar com a gente. Então a gente fez essa roda de conversa com ela também para falar sobre o corpo do ator e da atriz em cena. E também foi maravilhoso, a Fernanda é como se fosse uma das matriarcas do Rosa. Né? E também despertou uma outra coisa, que eram as questões sociais, as questões que nos incomodavam, as questões que a gente não entendia, enfim, as reflexões. E são mulheres que a gente já trabalhou. A Marta, a gente ofereceu bastante material pra gente quando a gente estava produzindo Fêmea, quando a gente estava pensando na Mais Forte. E a Fernandinha ajudou muito a gente quando a gente estava fazendo o Narrativas, quando a gente estava no processo do Labirinto. Então, além de serem mulheres exponenciais naquilo que elas fazem, no trabalho delas enquanto profissionais, tem uma ligação com o grupo. Gratidão imensa de estar aqui. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês, um grupo, um coletivo que eu admiro de verdade, do fundo do meu coração, profundamente. Gratidão. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um galho que apanhe o grito que ele e o lance a outro, para que outro galo pegue o grito de um galo antes e lance a outro, para que muitos outros galos se cruzem os fios de sol de sua manhãs de galo. Para amanhã, desde uma teia tênue, se vai tecendo, entretendo entre todos, se entretendo no todo, para amanhã,
que se eleva livre de armação. Amanhã, de um tecido tão aéreo, tecido que se eleva entre si. Luz Balão! E dentro disso, de aumentar o alcance de linguagens artísticas no nosso território, a gente também tem essa ideia do sarau. Aí dos saraus. Então a gente tem um sarau que chama Sarau da Antiga 28. A gente começa a fazer o sarau em 2016. E quando a gente ganha o fomento, a gente gostaria de ter um sarau vivo, intenso, e aproveitar o fomento e o trânsito das pessoas para bombar o nosso sarau. Mas aí foi isso, rolou a pandemia, então a gente transformou em formato de entrevista. E foi assim muito gratificante, que a gente falou com o sarau da Cooperifa, com o Dubinho, com o sarau do Quintal, com a sarau das Pretas. A gente conseguiu entrevistar e falar com uma galera de saraus assim, que a gente admirava muito, que a gente já tinha lido o livro, que a gente já decorou poesia, pôs poesia em peça. Então eram pessoas que já estavam dentro do meio assim nosso, né? A gente, quando fazia o próprio sarau nosso do Rosas, a gente traz uma poesia deles também. Se o Sarau Comungar tem identidade? Claro que sim. Nasceu no dia 2 de agosto de 2013. O Comungar é um ser malandro, morador de favela, que joga fute na rua com os pés descalços, valendo tubaína. O que acontece? Eu encostei no momento como sarau no quintal, a gente também faz um sarau no quintal lá na Brasilândia, que esse ano completa 10 anos. E aí a galera tinha convidado nós também para fazer um sarau online, que foi, né? Então participou meu pessoal, minha tia, meus primos também. Nós fizemos um sarau online que rolou uma roda poética monstra, né? Esse nosso quintal, ele é uma história muito antiga. Você vê, eu tenho 65 anos, eu nasci aqui. Eu criei meus filhos aqui, meus sobrinhos nasceram aqui. Ter as revelações dos processos, de como esses saraus foram criados, de como foi batalha atrás de batalha para muitos deles, como muitos estão na batalha. Desde o começo, quando a gente falou com esse dono de comércio, com o Zé Costa, ele aceitou de prontidão, quis fazer o sarau. Poeta e idealizadora do Sarau das Pretas, né? Uma caminhada aí longa nessa cena de sarau, sou cria dos saraus, né? É um movimento muito relevante aí na nossa cidade, que já revelou muitos artistas que estão aí até hoje, né, na cena. O Sarau Tem Coragem, ele nasceu da necessidade de realizar atividades na quebrada. Então acho que encontrar essas pessoas do sarau pra gente foi realmente um presente, assim. Como a gente teve a oportunidade de entrevistar as pessoas, então a gente fez muitas perguntas diretas, o que foi muito bacana, ter as revelações dos processos, de como esses saraus foram criados, de como foi batalha atrás de batalha para muitos deles, como muitos estão na batalha, como a pandemia afetou os saraus, né? Então foi muito importante estar ao lado deles nessas pesquisas online. Eu vejo que a Cooperifa, ela deu corda e compasso pra gente, assim. E foi nesse intuito que o Elo da Corrente surgiu, com esse intuito de mas trabalhar a cultura do território pro território. Eu queria começar agradecendo o convite do Rosas para estar aqui. Para mim é uma honra também poder falar com vocês, esses jovens que estão chegando para assumir esse posto que é nosso, da cultura brasileira, do teatro, da poesia. Salve para todos nós aí, para todos, todas e todos, né? E dizer aí que vocês me descobriram, né? Agora eu tô aqui. Agora vocês vão ter que me aguentar. E pra gente é um tesouro poder ter elas perto e poder fazer com que elas somem também com a gente e poder somar com elas também dentro do projeto. E agora a gente está planejando uma nova temporada do nosso sarau. E acho que vai ser muito especial, porque a gente tem aí o aprendizado de 12 visitas para utilizar. Aí, os grupos convidados. São grupos que de alguma forma a gente criou alguma rede. Aliás, nós temos muito em comum com esse vegetal e, portanto, vegetamos ao preparar o jantar. Estamos fritas e temperamos vida sem graça. Somos acompanhamentos de salada, cilada, nos querem nuas, cruas e refolgadas.
intuição, o próprio encantamento, que vive encapuzada e carrega os segredos do futuro. Tem me matado o coração, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui, lembra? Tem necessário. Não! Fala baixo, senão você vai acordar ele. O cachorro não tinha morrido, Nicolas? Vai acordar o pai. Oromi maioia badoa eu. Mas com ternura, canta. Se um dia a tempestade desabar. Todos os grupos, os saraus, vieram de alguma forma com uma ligação que a gente já tinha nessa construção dessa narrativa toda. Atenção, moradores e moradoras do Parque São Rafael ou não. Em tempos de confinamento, os homens e mulheres devem obedecer certas normas. Então, poder voltar os espetáculos foi diferente porque teve que voltar gravando, né? Não foi com público. Mas assim, né? O Vênus, então, que é o nosso primeiro espetáculo de 2009, nós três, eu, Gabriela e Michele. Eu falo que é o Bibelô do Rosas, é o Vênus de aluguel. Então, acho que é essa peça que ao longo, né, nós fizemos naquele período, depois paramos, começamos a produzir outras peças e a gente não voltou. O Vênus tinha muito a ver com a gente, né? Então são três artistas, vamos assim dizer. Então o Valério era um cara, o meu personagem era um cara andrógena, né? Que era meio homem, meio mulher, né? Ele tinha toda essa questão que dizem do homem, né? Feroz, né? Quando se tratava das mulheres, que ele tinha que comandar aquele cabaré. E da feminilidade quando ele ia dançar, apresentar o show. Que aí ele, né? Tinha toda aquela sedução que precisava para aqueles homens daquela boate gostarem daquilo. Para mim foi assim, é muito significativo e porque também foi o primeiro espetáculo que eu assisti que eu vi uma atriz negra em cena, porque eu assisti com outro grupo fazendo e para mim isso é uma questão da referência, né? Porque eu assisti a peça de teatro e eu não via atrizes negras no palco. Então quando eu fiz o Vênus eu consegui, quando eu assisti pela primeira vez, eu consegui ver, olha, então esse é um caminho que de fato eu posso seguir porque eu tô vendo uma pessoa ali que é igual a mim. E a personagem da Michele era aquela coisa atriz, né, sendo negra no Brasil, então era muito difícil para ela conseguir, ela fazer aquilo, mas o sonho era ser atriz, mas tinha que fazer aquilo. O Vênus foi muito legal, assim, eu que cheguei depois, né, no Rosas, de conversar com o autor. Né? Então eu já tinha lido o livro, já tinha visto o vídeo, né, dos meus amigos apresentando e aí eu fiz a parte de som. Então foi muito legal a experiência e é muito bom a gente trabalhar com quem a gente admira, né? E aí foi muito legal ver o Paulo, a Gabi, a Mi em cena e a gente de fora operando, né? O Vênus de aluguel não, esse eu tô mais na parte técnica mesmo, né, fazendo uma iluminação. E retomar uma memória que era deles, mas parecia que era nossa também, né? Diz pra rebolar e mostrar a raba pros tiozinhos dessa espelunca. Bela merda tua escola, teatro. Esse negócio não vira não, fia. Então essa pra mim era que eu tava mais ansiosa, porque é o primeiro filho, né, a primeira filha do Rosas, e aí é você, né, um espetáculo que foi escrito em 1997, e aí a gente fez ele em 2009, e a gente chega em 2021, vai fazer esse espetáculo, e aí a gente nota que muitas coisas que lá em 97, elas permanecem atuais nesse momento.
Os tiozinhos vêm pra cá, entupir o cu de cachaça e tarar na nossa raba, fia. É isso que eles querem ver, a gente rebolando bem gostoso pra eles. Ou acha que deixa uma patroa bagulhosa, os filhos em casa gastam pra caralho nessa espeluca pra apreciar os teus dotes de dançarina. Eu danço pra mim, por isso que gosto de ensaiar antes. Eu tô me exercitando. Ô, Camila, isso... E aí depois a gente vem pra mais forte, que aí a Michelle faz sozinha em cena e a gente faz... E é muito legal ficar atrás também. Aí você descobre, você não precisa só estar na frente, né? O ator não é só, ai, tô aqui no palco. Cara, ficar atrás também é muito legal, porque pra pessoa chegar ali, teve alguém que ajudou. Ter uma leitura dramática, não só o teatro, ele é importante também, a cena que acontecer e eu apreciar, mas ter as outras linguagens dentro do teatro também, né? A mais forte foi uma leitura dramática, né? Então a gente teve também a experiência de fazer uma leitura dramática online. Pensou? Hã? Nossa, pelo visto, acho que sim. Se você quisesse atirar em mim, eu não ficaria surpresa. Afinal, me intrometi na sua vida e acho que jamais se esquecerá disto. Mesmo assim, não tive culpa. Ainda acredita que contribuí para o seu afastamento do grande teatro, não é mesmo? Pode pensar o que quiser, mas não tive nada a ver com aquilo. No entanto, vejo que não importa o que eu diga, ainda assim você imaginará sempre que a responsabilidade foi toda minha. Vem os outros espetáculos que vão somando, né, com a gente. Tem uma performance que a gente faz, que é o Fêmea, né? Que aí já eu, a Michelle e o Everton, que conduz, né, essa pesquisa sobre a feminilidade, sobre a mulher. No Fêmea, como é uma performance, né, a gente fez uma releitura agora e nessa eu entrei. E também, para mim, é um lugar que eu gosto muito de estar também, de poder somar com as minhas manas nesse lugar de fala delas, de colocar o meu corpo enquanto artista para poder falar também desse lugar. Né? Porque toda a minha construção é a partir das mulheres da minha vida que estão comigo, tanto amigas quanto mães, tias, irmãs, né? Então toda a minha licença poética para falar de mulher, eu preciso lembrar delas para construir qualquer trabalho que eu vou fazer. Então o Fêmea tinha um pouco disso, né? O ensaio do Fêmea foi, a maioria assim, foi online, porque a gente pesquisou a performance, foi pesquisar o figurino, foi pesquisar tudo, né? O processo de criação foi essa experiência de entender como era esse online, até um dia a gente se encontrar e fazer como que vai ser essas cenas e tudo mais e partir para a gravação. Então foi muito bom a gente começar com uma performance, né? Porque a gente estava com medo ainda, né? Arte Popular da Criança também, né, que é um espetáculo que a gente já traz a palhaçaria e eu gosto muito, né, eu sou de formação, assim, sou palhaço de formação e eu gosto muito de trabalhar esse lugar, né, de trazer também o circo para dentro do Rosas e é um espetáculo também que a gente fala sobre o meio ambiente, que é um tema que sempre precisa ser falado, né. Ficam plantadas no chão, bate a palma aí, hein? As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Tô animado! As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Vai, banda! E aí a gente vem, né, com narrativas submersas,
que é um espetáculo que conta a fundação do bairro e todo o processo de pesquisa. O teatro é muito legal, o processo de pesquisa também, né? Para a gente chegar em algum lugar. Incluir as pessoas do bairro, os meninos do morro, todo mundo que veio, o pessoal do Projeto Gente. Tudo isso nos ajudou a fomentar nosso trabalho ali no Rafael, né? Aqui a gente tem nossos vizinhos, a família. A gente vai pra onde? E a gente que vive da agricultura, a gente vai viver do quê? O Denox fez um levantamento por parte da população e todo mundo vai receber as suas devidas indenizações. Veja bem, seu engenheiro. A nossa cidade, ela é muito bonita. Deixa ela pra gente, sim. Do que adianta tanta beleza? Logo, logo isso daqui vai estar tudo coberto pelas águas. Então, né, aí vem o Lembranças do Quase Agora, onde tem, né, a história do bairro, o que aconteceu, né, ditadura, anos 70, 80 do bairro, como foi a ditadura, como que a periferia se viu nesse processo, né, de ditadura, como que eu fiquei sabendo, eu era um moleque, né, na época. O seu documento era a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, pô. Tinha que andar direito. Se você estivesse andando à noite na rua sem a sua carteira de trabalho, eles queriam saber o porquê. Mas e o pessoal que foi preso? Linguarudos. Falavam demais. E Labirinto Selvático, que esse eu tenho um carinho maior porque é o período que eu comecei a fazer parte do Rosas, né? O período que eu conheci o pessoal, que eu comecei a aprender sobre o teatro maloqueiro que o Rosas faz. A mão na massa, junto com o povo! E trouxe aqui uma lista de tudo que eu fiz. Vamos para o futuro. Penso a política como uma ciência determinante em qualquer ação social e com inquestionáveis reflexos sobre a vida do indivíduo. Eu quero que o Parque São Rafael seja como Atenas, um exemplo de democracia, uma cidade da sabedoria. E também fui convidado para entregar, né, a companhia nesse espetáculo, e isso foi muito especial assim para mim. É um espetáculo que eu sempre tive muito carinho desde a primeira vez que assisti, que era com outra formação do Rosas, e me encantei bastante. Quando fui convidado, fui muito feliz para participar. Foi um processo muito gostoso, divertido, de aprendizado e de muito trabalho. Um trabalho muito bacana do Rosa. E o Ladeira das Crianças Teatro Funk, que é o nosso trabalho atual, que é o mais novo trabalho. E esse eu acho que é uma libertação, assim, a hora que a gente falou assim, vamos de fato se entregar à nossa periferia, vamos se entregar ao nosso funk, vamos se entregar para nossas crianças. Eu acho que a gente ganhou um presente muito grande dentro do bairro que o Rosas está, que são as crianças, né? Então, o Ladeira a gente fala de muitos temas, eu acho que ele fala de quase todos os temas que a gente fala em todos os espetáculos, a gente consegue juntar dentro do Ladeira e falar sobre isso, mas sempre de uma forma poética, também mostrando o funk enquanto linguagem, tentando tirar esse lugar da criminalização e mostrar que o funk é sim uma linguagem muito grande, que tem dança de vários tipos, né? De 150 BPM, que a gente tem o Passinho do Romano, que é de São Paulo. Se a gente vai para o Rio de Janeiro, lá tem outros tipos de dança. Então, só dentro de dança existem várias vertentes. Dentro de ritmo, várias diferentes. Tem tamborzão, tem o mais sintetizado. E também as rimas, né? Que cada MC também fala da sua forma, né? Rima da sua forma e fala também dos seus temas. Então, eu acho que o Ladeira acaba sendo esse lugar de encontro, assim, de tudo que o Rosas foi construindo em todos esses 10, 12 anos, né? Meu pai
tô entendendo o que você tá me falando. Aqui você chegou e não ficou se lamentando. Meu filho, preste muita atenção. Continue escutando o seu pai de coração. Oxi! E também a sua mãe. Te botei nesse mundão pra aprender toda a lição. Continuo aprendendo, não quero perder a mão. Só que aqui tudo mudou quando chegou com meus irmãos. Em São Rafael, muita coisa aconteceu. Em 80 e 90 até chegar eu. Meu nome é Akis Quinter. Sou escritor e também gosto do audiovisual, também cinema, né? Sou da Zona Norte de São Paulo, ali da região da Brasilândia, certo? Também trabalho com arte e educação, aí, Paco, na Fábrica de Cultura de Diadema. E aí a Michelle é uma parceirona também, né, mano? Acho que ela que tá nesse garimpo aí também de juntar o pessoal, a galera. E ela me convidou para escrever a biografia de 10 anos do grupo Rosas Periféricas. Aí tá sendo também um trampo muito novo para mim, né? Tá sendo um desafio muito interessante, porque meu trabalho é mais com poesia, né? Tô escrevendo uns contos também, mas no lance de uma prosa. Agora no lance da biografia tá sendo barato. Tô terminando esse trabalho aí, tá ficando da hora, né? Porque eu trabalho através mais do lance literário. Então tô investigando a partir da ideia de uma literatura, sempre de uma prosa entre a história do grupo e pá. E aí tô encostando pra cá de vez em quando na Leste, eu acompanho o grupo de vez em quando também. E tá sendo massa, tá sendo um aprendizado, né? Porque a galera do Rosas aí a gente vê que é um pessoal muito sério, né? Tem bastante teatro de brincadeira, mas eles levam muito sério o trabalho, tá ligado? Então é um outro tempo também da responsabilidade, do compromisso, moro, mano? Então tá sendo da hora encostar com o pessoal. Meu nome é Adriana, tenho 48 anos, sou professora de arte, estou na coordenação esse ano. Sou moradora do bairro há mais de 30 anos, né? E em 2014, a Mônica, mora na mesma rua que eu, faz parte do Rosas. Ela falou, Dri, você fez faculdade de arte, a gente tá precisando de uma pessoa para ajudar. Você não quer ir conhecer o pessoal do Rosas? Você não quer ver um ensaio? Aí eu fui lá na escola Cidade de Osaka, fui ver um ensaio do grupo. Eu achei muito legal a dinâmica deles dentro, né? Porque quando eu fiz faculdade, eu também fiz teatro. Então eu me habilitei em artes cênicas. E aí eu comecei, achei bacana o trabalho deles, começou a parceria, né? Assim, do segundo espetáculo, que eles já haviam feito um espetáculo, e a gente fez o Narrativas. Foi o Narrativas? O segundo não. Memórias do Quase Agora, que era foi o primeiro espetáculo que eu fiz com o Grupo Rosas. Eles tinham feito Narrativas, mas eu não participei. E no Memórias de Quase Agora, eles estavam começando a desenvolver todo o trabalho, né? Então, eu fui lá também para falar minha experiência de moradora, porque eu lembro que eles contavam coisas na peça que eu vivi enquanto adolescente, né? Então, a feira, a sedinha, os rachas na avenida. Então, além deles trazerem toda uma vivência real, eu participei, eu vivenciei aquilo. Então eu comecei o meu trabalho com Rosas, como essa pessoa que estava ali, olha lá, isso aconteceu, né? E eu fui fazendo um espetáculo com Rosa. Eu, como moradora, como professora, como mãe, como uma pessoa, uma cidadã, eu percebo que a cultura é importante para os alunos, para a sociedade. Então, dentro daquelas minhas possibilidades, dentro do espaço que eu convivo, eu procuro trazer um pouquinho de cultura. E agora a escola é um espaço aberto. Já até falei para eles. Gente, se tiver espetáculo, a escola está de braços abertos para vocês. Tem um projeto diferente? Manda lá para a escola. Por quê? Porque a gente tenta articular para que os alunos participem, porque nós temos uma comunidade carente, que muitas vezes não consegue sair do bairro porque não sabe o que tem lá fora esperando por eles. E dentro da pandemia, era um movimento Facebook, né? Vamos, gente, ó, todo mundo vai assistir. E colocava pra mãe, pra irmã. Meu padrasto assistiu, que não sabe mexer na internet, mas ele ficou todo feliz. Então, assim, eu trago fora dos palcos mesmo. Eu trago aquilo que eu tenho no meu alcance, o público, os amigos, os alunos, né? E muitos acabam conhecendo Rosas, porque também tem aqui o espaço que eles usam, que é a praça. E aí eles chegam na escola falando, ai, Adriana, eu vi lá o grupo do Rosas de novo. Ai, eu vi. Então eles já têm conhecimento. E esse é o meu movimento aqui com o Grupo Rosas Periféricas. Eu sou Eliane Verbena, eu sou jornalista, assessora de imprensa. Trabalho com assessoria de imprensa especificamente há 22 anos.
Eu não conhecia o Rosas, não tinha nenhuma referência do trabalho deles, só tinha visto alguma coisa assim na imprensa ou na rede social, assim, sabia que existia, mas eu não tinha informação, não conhecia as pessoas. Foi a partir de um trabalho que a Michelle entrou em contato comigo para a gente fazer uma reunião sobre a divulgação de Ladeira das Crianças Teatro ao Funk. E aí marcamos uma reunião. Eu moro muito longe da sede. Foi o primeiro encontro de afeto, assim, de simplicidade, de recepção, onde as pessoas estavam abertas, assim como eu cheguei, aberta para encontrá-los, para conhecê-los, para ver qual era a mensagem que eles queriam transmitir, como eu faria. E foi um encontro assim de descobertas, né? Nos descobrindo ali, todas as pessoas, cada um com seu jeitinho, né? Muitos tímidos como eu. E foi assim, foi um encontro de muito afeto, muito bom. A minha função é divulgação, né? Divulgação de assessoria de imprensa, que é levar para procurar, né, espaços na mídia para poder colocar em evidência o projeto Rosas faz 10 anos, Memórias de um Teatro Maloqueiro. Meu nome é Fabrício Enzo, eu tenho 24 anos, sou morador da região de Sapopemba, São Mateus, que é próximo ao Parque São Rafael. E eu conheci o Rosas num chamamento no Instagram, assim, alguém compartilhou um chamamento que eles fizeram procurando a juventude do Rosas, né, e tudo mais. Aí eu fui ler, não sabia que tinha um grupo de teatro, tipo, perto da minha casa, aí descobri esse grupo de teatro. Na época que eu conheci o Rosas, eu tava numa pilha de que eu queria voltar a fazer teatro, e eu queria começar a trabalhar com produção. E eu fiquei tipo, ok, arrasa. E aí foi isso, eu me inscrevi, preenchi formulário, isso foi no começo, não no começo assim, mas foi em 2021, eu acho. São 2 pessoas, né, na produção. Tirando eu. E aí eu sinto que, tipo, as demandas que são talvez menos complexas mas que precisam ser resolvidas, sabe? Precisa que alguém resolva, geralmente sou eu que dou conta, assim, sabe? Não sei, tipo, eu tenho uma gratidão muito, muito grande pela oportunidade de estar no Rosas, assim, tipo, tem sido uma experiência muito enriquecedora, profissionalmente. Bom, eu sou Elisângela, mas também me chamam de Isa Maria, Isa Santos, Isa, desde criança, então assumi esse nome como nome artístico, né, Isa Maria. Eu trabalho com teatro, estudei teatro em Sorocaba, que é a minha cidade natal, e em São Paulo, onde eu conheci os atores do Rosas. Meu primeiro grupo de teatro nasceu de uma vontade espontânea, assim mesmo, de todos os integrantes, de pesquisar o teatro infanto-juvenil na época, e aí a gente fazia tudo. Então o Rosas é um grupo que eu me ligo muito também por conta dessa história, né, dessa minha trajetória dentro do teatro. Então eles têm essa formação, né, esse grupo que faz tudo, né, que tem a gente também, né, como suporte, né, que cria e tal, mas que parte muito deles, né. Todos os trabalhos de figurino que eu fiz aqui já tinha algo levantado e criado e costurado por eles, então me identifico muito com isso, assim. O primeiro trabalho que a gente fez juntos foi o Rádio Popular da Criança, e foi uma época que eu estava também trabalhando com brechó, então guardando peças que eu achava muito legal por conta do feitio mesmo, roupas que tinham uma história, assim, né, então deu muito certo que nesse momento eu tinha uma paleta de cor que cabia exatamente nessa linguagem da rádio, né, que tem um tempo, fala de um tempo antigo, mas também de um tempo presente, né, de uma rádio aqui agora. Eles já tinham um figurino que era confeccionado por eles, costurado por eles, e aí eu entrei meio que para dar uma outra versão desse figurino, né, com aquilo que eles já tinham feito. E aí depois desse espetáculo veio o Ladeira das Crianças, Teatro Funk, que daí foi uma outra pesquisa, né, que daí já era um outro universo. Os atores já tinham as referências também do funk que eles estavam pesquisando, né? Então é muito legal isso do trabalho do figurino no teatro, porque ele é uma extensão do ator, do personagem, né? A roupa. Então é legal que aqui os atores já têm esse caminho
5 espetáculos que eu trabalhei na construção, 5 ou 4, foi a Rádio, Ladeira, o Fêmea, que foi esse último ato performático, e outros 3 que eu ajudei a construir alguns adereços e customização, né? Que eles já tinham os figurinos, porque eles já tinham levantado. Maria Terezinha Pedro, amigos e vizinhos. A primeira pessoa que eu vi deles foi a Michele, que eu estava sentada, eu morava aqui, eu morei nessa casa, estava sentada na porta, ela chegou, ela veio trazer um panfleto aqui na rua e olhou para casa e falou: "Dá para alugar essa casa?" Foi a primeira que eu conheci. Aí para alugar já conheci mais a Gabi, que ela veio. E aí começou. Aí eu fui aí, assisti uma peça que fizeram aí, muito da hora, gostei muito da peça. Principalmente porque eu vejo eles aí na praça fazendo as peças, né? Um monte de crianças, todos eles estão aprendendo, né? E eu nunca tinha visto uma peça de teatro, eu gostei. Eu nunca tinha visto. Primeiro me chamaram para participar, para dar um depoimento sobre a minha vida. Aí depois me chamaram para aparecer na lata. Foi legal. Eu contei para todo mundo, falei: vocês vão me ver por aí nas latas, hein? Até o meu sobrinho, outro dia, estava descendo aqui, a janela ali estava aberta, ele olhou e falou: tá você ali da lata. Gosto de ver quando eles estão ensaiando aqui, aí do fundo. Gosto de tudo, e principalmente deles. Para mim, são todos maravilhosos. Como a situação sempre foi difícil, mas a gente sempre deu um jeito, Firmino. Já não basta ter que sair daquela casa, perder outra, tudo de novo. Mas agora tá difícil de verdade, entende? Nem vendendo pipoca eu consigo juntar dinheiro, e olha que eu sempre guardei algum. Firmino, eu acho que na verdade é melhor a gente se mudar lá pra perto do meu irmão. Nem pensar que eu vou pra aquele café de... Penso no futuro, assim, do Rosas. Eu gostaria muito que o Rosas fosse uma referência. Um dia poder ser um polo, sabe? Um lugar onde as pessoas que moram aqui no São Rafael escolham ir pro teatro, porque tem teatro, né? Escolham poder estudar. A gente vislumbra muito que o Rosas fosse uma espécie de um centro cultural, assim, onde a gente pudesse sempre trazer pessoas para dar formações para nós e para as pessoas, principalmente do bairro, na nossa sede, formações de teatro, formação de música, formação de circo, de malabares. E acho que além de ter uma escola, de aumentar o nosso espaço, aumentar para poder receber mais coletivos para se apresentarem aqui, para o nosso sarau crescer, para a nossa biblioteca crescer, e não crescer para a gente, porque é isso que eu falo, talvez os nossos desejos individuais já tenham até sido satisfeitos. Já teve a possibilidade de participar de um festival internacional, e a gente fez conexões lá, conheceu grupos lá, de trazer também esse fazer artístico que é para além do nosso olhar brasileiro, né? Também para as pessoas também assistirem isso, né? A gente pensa muito nesse lugar das crianças sempre assistirem peças e peças diferentes, performances, espetáculos de dança, espetáculos de teatro, as mais variadas tipos de arte, né? Mas sabe, um dia a gente possa fazer um grande festival onde venha gente de todos os países, gente dos estados, e que lá na casa da Dona Maria ficou o grupo do México. Lá na casa do seu João ficou um grupo ali, sabe, da Bolívia, velho. Ficou um grupo lá de Portugal na casa do fulano. Então esse é o desejo, assim, que o São Rafael, que o São Mateus virasse um polo teatral, um polo artístico, sabe? A gente puxa muita sardinha pro nosso lado do teatro. Eu quero escolher trabalhar com moto porque eu gosto, aí ok. Mas se eu quero ser artista, eu tenho um lugar onde eu vou, que é o Rosas. No meu bairro tem um grupo de teatro, né? E que esse bairro, esse território, possa fruir arte, sabe? Que as pessoas saibam que tem o Rosas aqui. E isso é um dos sonhos, assim, que a gente conversa no grupo e que é coletivo, né? Tá no sangue, né? Servir, tá no teu sangue, é a tua cara. Porra, você, o Valério, esse inferno, essa não é a minha vida. Eu estudei, tenho uma profissão. Que profissão? A atriz, eu já falei, é quem aparece na TV. Você aparece na TV? Eu nunca vi essa tua cara preta em televisão, em propaganda, em novela, em porra nenhuma. Sabe o que você é? Pois eu vou dizer e ainda vou te dar um boi. Mulata. É isso que você é. Mulata. Então, para mim foi um total aprendizado. Eu acho que essa para mim é a palavra, aprendizado. Tanto no meu lado como atriz e tanto no meu lado como produtora. Então, eu acho que foi uma experiência desafiadora,
e ao mesmo tempo acho que a gente se saiu muito bem em nos defender a nossa arte, defender o tipo de teatro que a gente faz. Eu acho que a gente não tentou fazer cinema, né? A gente tentou encaixar o teatro mesmo dentro da linguagem visual. A gente teve muitas dificuldades, teve que se adaptar em muitas coisas. Eu acho que também foi um momento que a gente se aproximou muito, que a gente, quando pôde, né, a gente se abraçou muito, a gente também foi muito afetuoso um com o outro, a gente também cresceu nesse lugar, né, do afeto. A gente entendeu que a gente precisava ser afetuoso nesse momento também. Teve também muitos aprendizados, né? A gente teve muitos problemas, a gente sentou muitas vezes para ter que resolver coisas. Mas a gente conseguiu encontrar um no outro, uma mão que a gente podia segurar, um ombro que a gente podia abraçar, um ouvido que a gente podia falar para o que a gente estava sentindo, assim. Então eu acho que com toda essa pandemia ficou evidente isso, que a gente é um grupo muito unido, né? E que a gente passa por algumas dificuldades, mas a gente consegue lidar com elas. Às vezes dá uma chorada, dá uma caída, mas a gente fala, mano, quer derrubar, a gente já tá no chão, sai rolando. Mas isso dá risada, mas no fundo é isso mesmo, sabe? Olha, eu acho assim que coletivamente a gente conseguiu bastante coisa, assim, né? A gente tá sendo muito feliz, assim, em poder ser um grupo periférico que tá com fomento ao teatro. Isso é uma grande coisa, né? Eu acho que a saudade que vai ficar foi o contato com o público, né? Que a gente um tempo foi interrompido disso. Então isso ficou uma saudade no ar, né? Né? É uma vontade de que a gente consiga, de fato, apresentar o nosso repertório, tudo de forma presencial para todos os moradores e moradoras daqui. A gente é um projeto de sonho, né? Um projeto de 10 anos, é um projeto de sonho. Um grupo periférico poder conseguir um projeto como um fomento. E a gente tinha um sonho de poder retomar, fazer todas essas peças nossas, dos grupos convidados, receber e ver os saraus que a gente ia presencialmente, poder ver essas pessoas também dos saraus pessoalmente, poder trocar e dialogar com elas também no olho. Então eu acho que a saudade que vai ficar é isso, né? Dessas coisas que a gente podia ter vivido e que a gente acredita que a gente vai viver ainda, que a gente vai retomar, que a gente ainda vai conseguir fazer os espetáculos sem trazer as pessoas para cá. Eu acredito que as coisas que já estão deixando saudade. Quando a gente está chegando agora no momento de gravar esse documentário, que a gente sabe que já está indo para o final do projeto, já está deixando saudade, porque quando eu olho para ver as coisas que já foi, o material que já foi, quando eu penso no que eu tenho que dar uma entrevista, eu vou falar, eu vejo que tudo já aconteceu, que a gravação do Vênus já foi, que a gravação da Mais Forte, do Fêmea, tudo isso já acabou. Então, além de ser maravilhoso, eu tenho a sensação que ele foi rápido. Por mais que é um projeto de 2 anos, eu acho que por ele ter sido dessa maneira online, que nos deixou muito ansiosos e exigiu da gente sempre uma demanda de trabalho diferente, a gente não conseguiu, talvez, curtir assim o teatro presencial com os nossos moradores. É um projeto de sonho que a gente vai poder levar 2 anos de arte todo mês na nossa quebrada. E aí teve mais de forma online durante um tempo, depois a gente conseguiu fazer algumas coisas presenciais. E como tem sido maravilhoso reencontrar as pessoas, né? Reencontrar o público. Então a gente fica pensando como também teria sido sensacional estar aqui no nosso bairro esses 2 anos, né? Então acho que é isso, né, que deixa de marca desses 2 anos e nesse meio, esse 1 ano de pandemia que a gente teve que se adaptar. Sabe quando você sente saudade de algo que vai acontecer? Eu fico cantando a música da Renata Rosa, né? Que eu só consigo ter saudades do futuro. E eu acho que isso é a saudade, mas é uma saudade do futuro, assim, das coisas que virão, na certeza de que a gente tá junto. Então, eu acho que nessa pandemia isso ficou muito evidente. De que a gente tá junta, a gente tá junto, independente de qualquer coisa, né?
é de vontade de fazer mais. No final desse projeto a gente está fazendo a circulação, que pôde ser presencial. Então a gente está com Ladeira das Crianças Teatro Funk em todas as periferias da cidade. E voltar agora é isso, é o afeto que a gente tem aqui agora das crianças, dos adolescentes, dos adultos. E viva o teatro, e o teatro vou morrer, como diz, no palco talvez, enfim. Então, Fomento, a gente vai ganhar de novo, que a gente vai fazer totalmente presencial. É claro que foi maravilhoso, foi uma experiência nova. Então, acho que a maior saudade é isso, é ganhar fazer 10 anos de novo, pra gente poder fazer o projeto de novo. Acho que essa é a saudade. Ficou uma saudade no ar, né? Né? É uma vontade de que a gente consiga, de fato, apresentar o nosso repertório, tudo de forma presencial, para todos os moradores e moradoras daqui. Piscando e já, Ladeira das Crianças Teatro Funk. Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros, desejo a revolução para todos que correm atrás. Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros, desejo a revolução para todos que correm atrás. Só quero paz, só quero paz. O telefone chegou, um salve, hoje é dia de revolução. Liga a Vila Operária, todos os cortiças, irmãs e os irmãos. Naquelas ideias mais pra frente, juntando o passado e o presente. No São Rafael a chapa é quente, e o nosso futuro eu quero mais. Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros, desejo a revolução para todos que correm atrás. Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros, desejo a revolução para todos que correm atrás. Imigração, anarquismo do bom, brisa no beat, na letra e no som. Depois tu me fala sentimentos bons, o que tu sentiu através desse som. Então vem comigo aqui nesse refrão, que no YouTube vai bater milhão. Então pega a visão, que essa daqui vai ser de coração. Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros, desejo a revolução para todos que correm atrás. Teatro de funk maloqueiro, eu mostro pro povo todos brasileiros, desejo a revolução para todos que correm atrás. Só quero paz, só quero paz.